Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 5 de agosto de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação do finado Roberto McAllister, falando sobre orgulho, tá certo? Vamos lá. Peraí. Deixa eu voltar assim. Esperar aqui um pouquinho. Tá bom, né, amados? Peraí. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, tá certo, amados? E qualquer coisa que porventura eu fizer no futuro é Ele, por meu intermédio. Não sou eu, mas é Cristo que opera, que funciona em mim. E se eu tenho qualquer coisa boa, é porque Ele a me deu. Mas como que Yahushua opera em nós no sistema religioso? Porque ele não está ali, ele está do lado de fora chamando os seus para fora da religião. É assim que está na escritura, tá certo? Que ele chama para fora. Então, vocês vejam que não bate com o que está na escritura. Em João 10 fala isso, que ele tira para fora. Vamos continuar. O humilde não se esconde. Virar uma pessoa enclausurada, sair, fugir do mundo, não é a maneira de mostrar humildade. Desaparecer. É verdade que João Batista disse: eu tenho que desaparecer e ele tem que crescer. Isto é verdade, mas eu estou falando fisicamente. Eu não vou fugir do lugar onde Jesus me colocou. Eu não vou deixar de fazer as coisas que Ele me inspira para fazer. Mas eu vou atribuir a Ele toda a honra e toda a glória, porque a Ele merece. Porque quando eu apareço de maneira certa, quando o Roberto McAllister que as pessoas reconhecem, reflete a imagem de Jesus. Quando, através de uma humilhação, eu chego ao ponto de reconhecer que é só Cristo, é tudo de Cristo. Quando esta doença, que chama-se o orgulho, é submetida a um processo de humilhação, então Cristo pode ser visto. É Jesus. Não é Paulo, não é Pedro, não é Joaquim, não é fulano, não é Roberto, mas é Jesus Cristo. E o mundo será salvo, não pelos grandes, mas por Jesus Cristo. O mundo não será salvo. Isso, meu querido, por Yahushua, isso aí. O mundo será salvo por Yahushua, não é para ir numa religião, mas é para Yahushua, para ir para o caminho que é Yahushua. Pelos grandes evangelistas, a não ser através do Cristo ungindo e operando e atuando por intermédio destas pessoas. Deixe-me falar sobre Jesus e Paulo no final desta conversa. Jesus humilhou-se a si mesmo. Humildade não é imposta. Jesus nunca fez ninguém humilde. Deus não trabalha desta maneira. O próprio Jesus se humilhou. Este verbo é reflexivo, humilhar-se. Eu tenho que me humilhar para não ser humilhado diante do mundo. Jesus ficou tão humilde. O Rei, o co-criador do universo, que manda
em legiões de anjos, ele chegou ao ponto de lavar os pés. E não foi uma lavagem caprichada e filmada, com pés já lavados e perfumados e depois beijados. Não foi, não. Esses pés foram sujos da poeira da estrada. E Jesus se curvou e Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. Não foi por humildade que Pedro falou, não. Foi por orgulho. E Jesus disse: meu filho, se eu não lavar os teus pés, tu não tens nada comigo. Ah, Jesus, então não apenas os meus pés, a minha cabeça e as minhas mãos e tudo que sou eu tenho. Jesus se curvou. Por quê? Para mostrar a sua humildade. Não, humildade não se mostra. Você não tem um espetáculo de humildade. Espetáculos são de orgulho. E Jesus, portas fechadas, deu uma mensagem ilustrada para os seus apóstolos, para os homens que iam levar esta mensagem gloriosa do Evangelho para o mundo inteiro. Ele disse: ora, eu estou lavando os teus pés, Pedro, para que você possa entender que lavar os pés de um subornado não é humilhação, mas faz parte de uma expressão divina. Jesus se humilhou e nós temos que ser como Ele. Inclusive, Yahushua mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Vamos ver onde é que está escrito aqui, porque ele foi humilde, né? Então vocês vejam, e quando Pedro, ele falou com ele que não era para ele lavar os pés dele, né? E a Yahushua falou que ele não tinha parte dele se ele não lavasse os pés, e Pedro falou não só os pés, mas as mãos, e a Yahushua disse: vós já estáis limpos pela palavra. Quem é a palavra? Yahushua. Então vocês vejam, vamos ver aqui onde é que está escrito aqui. E aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, né? De mim, que sou manso e humilde de coração. Bíblia. Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, vamos lá. Mateus 11. Vejam. Olha o que diz aqui. Venham a mim. Venham a quem? A mim, que é Yahushua. Ele está falando, dando a ordem. Ele está dando uma ordem. Venham a mim. Não é venham a um templo físico. Venham a uma religião. Mas venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos os que estão cansados e sobrecarregados de quê? Da religião. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vocês vejam, né, que ele é manso e humilde de coração, né? Então vocês vejam bem. É para ir a ele, não é para ir num templo físico, num sistema religioso, mas é para ir a Yahushua. E é esse o trabalho que o Espírito está direcionando nesse meu canal, né? E em vários canais de outros irmãos. É direcionar as pessoas que estão sobrecarregadas no jugo da religião para sair dessa escravidão que é a religião e ir para a porta estreita e no Espírito, no entendimento que é Yahushua. Certo? Então vamos aqui continuar. Eu abri a minha Bíblia em 2 Coríntios.
capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, o homem que sabia do problema, disse: e para não me ensoberbece com a grandeza das revelações. Ora, ele não negou a grandeza das revelações, mas ele estava bem ciente do problema. Porque quem recebe revelações é sujeito a um orgulho incrível. E eu estou vendo aqui no Brasil pessoas agraciadas, pessoas abençoadas que se tornam autoridades espirituais, e todo mundo tem que se curvar diante da sua iluminação espiritual, diante da sua revelação. Paulo disse: não é assim. Ele continuou. Então, eles têm essa mania mesmo, né? Até mesmo Silas Malafaia, falando de autoridade espiritual, não toqueis no ungido do Senhor. Olha, porque eu já vi muitos morrerem porque tocaram no ungido do Senhor. Inclusive, no dia 11 de fevereiro, né, quando o Ricardo Boechat, ele foi assassinado, porque aquele ali foi um assassinato, o Silas Malafaia, ele postou no canal dele essa pregação de autoridade espiritual falando sobre isso, para vocês terem uma ideia, né? Então vamos ver aqui, vamos continuar. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então vamos ler aqui 2 Coríntios 12, 7. Vamos ler. 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Yahushua, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Yahu sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Yahu sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso aqui é o próprio apóstolo Paulo contando, né, o apóstolo Shaul, e isso aqui que ele está contando, amados, está no Apocalipse de Paulo. E aí, esse Apocalipse de Paulo, que eu tenho até o apócrifo, tá? Que é interessante, ele fala essa parte aqui também, tá? Esses versículos aqui que eles botaram em 2 Coríntios 12, eles tiraram e botaram aqui, mas esses versículos, ou então eles tiraram o que ele falou no Apocalipse de Paulo e botou como apócrifo, mas eu sei que essa parte aqui tá tudo no Apocalipse de Paulo. E aí ele conta o que vai acontecer com as almas daqueles que foram orgulhosos, né, desses que não fizeram bem. Ele conta tudo. Ele conta. E aí que ele conta que as almas têm direito a 7 dias para se arrepender. Isso está no Apocalipse de Paulo. Tá? Vou ver se eu tenho oportunidade de ler esse apócrifo para vocês, né? Mas é isso aí, vamos lá. Cadê? Aqui, ó, vamos lá, no 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ou seja, Terrom, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Yahushua repouse em mim. Por isso, por amor de Yahushua, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês,
pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Iarro como alguém que está em Arruxa. E tudo o que fazemos, amamos, irmãos, e é para fortalecê-los. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Vocês vejam que ele está falando tudo no espírito, né? Está em Arruxa, o que está no entendimento. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Iarro me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então vocês vejam que o apóstolo aqui está falando no espírito, tá certo? Que ele, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, inefáveis, né? E que ele não podia dizer o tudo, mas que tem coisas que ele falou nos apócrifos, tá certo? Então vocês vejam bem, vamos ver o que ele vai falar aqui, porque isso ele está falando, mas ele não está falando no contexto religioso, mas vamos ver o que o saudoso Roberto McAllister vai falar sobre essa parte do 2 Coríntios 12. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deixe-me fazer uma pausa aqui um instante. Esta exaltação é coisa que se faz para si mesmo, ou as outras pessoas estão criando um mito, um ídolo, colocando no pedestal o seu pastor, o seu líder, o seu evangelista, o seu diácono, a sua diaconisa, aquela pessoa que realmente colocou a sua mão na cabeça e o meu filho foi curado, ou então é Deus no céu e o bispo Roberto na terra. Paulo disse, olha, para me ajudar, eu agora... Vocês vejam que ele está falando tudo no campo religioso, não está falando nada no espírito, está falando tudo físico. Reconheço que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me chateava a vida. A definição deste espinho, deste mensageiro, é para outra hora. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, no próximo versículo, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ninguém quer sofrer, muito menos o apóstolo Paulo. Ele se achava mais limitado por causa deste espinho na carne, mas por causa das revelações, para evitar o orgulho, para evitar esta posição de grandeza, para não me exalte, foi-me posto este espinho. E ele chegou a entender a razão. 3 vezes disse Deus, Pai, me liberte desta coisa. E Deus disse não. Por quê? Por que não?
Mas eu estou fazendo viagens missionárias, eu estou curando. Veja, naquela ilha eu curei todo mundo, em teu nome, claro, mas então, alivie, por favor, me liberta deste mensageiro de Satanás, e Deus disse não. Então, versículo 9, então ele me disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, meu Deus, será que é verdade? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Volte a câmera para cá, versículo 9. É uma coisa tão gloriosa e tão difícil de entender, parece que o apóstolo Paulo enlouqueceu de vez. Porque ele disse, agora eu vou me acomodar. Agora eu sei a razão deste espinho na carne. Eu pedi que Deus tirasse de mim quantas? 3 vezes. E Deus disse, não, meu filho, a minha graça te basta, é suficiente. Portanto, ele disse, ora, eu me gloriarei nas fraquezas. Mas o orgulhoso não é fraco. Eu conheço um pastor tão orgulhoso que quando doente não quer que ninguém saiba. Ninguém pode saber que ele tem dor nas costas, ou dor de cabeça, ou problema de hérnia. Então ele ocultou até o último momento. E quando teve que ser operado de hérnia, ele achou-se no mais profundo dos abismos, porque o que o povo vai pensar de mim? Eu estou curando enfermos e eu doente? O homem não entendeu que somos feitos de carne, que nada temos para apresentar senão os dons de Deus, senão a pessoa presente de Deus, mas somos sujeitos a estes espinhos, mensageiros de Satanás que vêm atormentar e atribular e bagunçar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo terminou este discurso muito estranho, dizendo em versículo 10, pelo que sinto prazer. Ah, Paulo, paciência. Não, ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Foi longe demais, porque eu não... Ora, eu digo a verdade, custa para chegar a este ponto. Custa anos de sofrimento, anos de bate-papo com o Papai do Céu. Deus, por que eu? Por que? Deus disse, por que não? Tu és maior do que o teu próximo? Bem, eu pensei que eu era, afinal de contas, eu sou um apóstolo. E Paulo disse, finalmente, olha, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O homem é louco? Não. O homem é humilde. Até de perseguição, ele teve prazer. Nós chegamos a este ponto. Exato, mas por quê? Porque o apóstolo Shaul estava no espírito, ele não estava no físico, no mundo, né? Ele não estava neste mundo, porque Yahushua ele falou, o meu reino não é deste mundo. Então quando nós vamos para o espírito, porque Yahushua ele no espírito, nós andamos no espírito. Agora, perguntando, nós chegamos a esse ponto, é lógico que as pessoas que estão no sistema não chegam a esse ponto. Por quê? Porque estão no físico, não estão no espírito. O fato é esse. Porque não estão no caminho que é Yahushua, estão no caminho da religião. Isso é fato. E é isso que é triste. Vamos continuar. Ele não disse, eu tenho orgulho, porque isto é prova da minha superioridade, da minha espiritualidade, está vendo? Não, ele disse, olha, a razão deste prazer, eu sofri estas coisas, disse ele no final do versículo, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando... Isso, por amor de Yahushua, não é por amor a uma religião, por amor a um templo físico, mas é por amor a Yahushua. Sou fraco, então é que sou forte. 1
eu estava pregando sobre a cura integral, sobre a cura da pessoa inteira. E esta cura começa no Espírito. Quem deseja ter saúde completa, afasta-se do orgulho. Porque orgulho mata, orgulho cria obstáculos e tem efeitos laterais tremendos. Cria violência, confusão e acaba com a obra de Deus. Porque não é mais obra de Deus, é obra de fulano, é obra do grande homem, é obra do evangelista, é obra do pastor, é obra do diácono. Ah, meu caro colega, tenha a bondade de examinar-se. Se eu tivesse sabido desta verdade, eu sabia, mas eu tinha que trabalhar e sofrer para chegar a este momento. Vocês veem que ele está falando tudo no campo religioso. Ele está levando essa mensagem para a pessoa não ser gulosa nos cargos religiosos que elas têm. É isso que ele está levando a mensagem. De saber a razão deste versículo que eu citei no início. Como caíste? Agora não é difícil entender a caída. Porque a pessoa ficou cheia de si, convencida, orgulhosa. Jesus não é nada disto. E Deus não permitiu. Se você quiser saúde emocional e mental, você tem que se humilhar perante o Senhor. Se você quiser saúde... Isso, se humilhar perante o Senhor, perante Yahushua, para ele levar ao Pai. Não se humilhar na religião, não se humilhar indo num templo físico. É diferente. É se humilhar no entendimento e ir a Yahushua. Então vocês vejam que é diferente. De mental e viver uma vida espiritual. Você tem que se afastar deste espírito de um soberbo. Mas como viver uma vida espiritual estando no físico? Estando num templo físico, estando na religião? É impossível. Para a gente viver uma vida espiritual, nós temos que sair do físico, do templo físico, da religião, e ir para a porta estreita, e no espírito, que é Yahushua, ou seja, no entendimento. Só assim. Né? E por isso que são poucos que encontram essa porta. Por quê? Porque essa porta não é uma das portas. Tá? Como a Nova Vida é uma porta, a Assembleia é outra porta, a Batista é outra porta, e Yahushua é outra porta. Não, Yahushua não é outra porta. Yahushua, ele é a porta estreita. E a escritura é bem clara, são duas portas. E a escolha é nossa. Ou a gente escolhe a porta estreita, que é Yahushua, mas essa porta no espírito, não é no físico. Ou a gente vai para a porta larga, que é a porta da religião, que tem várias portas que levam para a perdição. Então, isso é bem claro na escritura. Vamos continuar. O que eu sou pela graça de Deus. O que eu faço pela graça de Deus. Quem sou eu? Eu sou Roberto, um servo do Senhor, que nada é e nada será, senão pela bondade do Senhor. Sejamos humildes e teremos uma vida abundante. Até a próxima vez. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Então vocês vejam, né, que ele levou a mensagem tudo no campo religioso. Ele não falou nada do espírito ali, porque para você viver uma vida no espírito, uma vida espiritual, como ele falou, né, você tem que sair do físico e ir para o espírito, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. É só assim, amados.
Então esse é o intuito do meu canal e do canal de outros irmãos que estão falando, anunciando a verdade, tá certo? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá, amados? Dê o like, por favor, no vídeo. Se vocês estão gostando do canal, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, tá? E sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.